Olá, alunos da ZipByte, eu sou a professora Lilian e nós estamos iniciando mais uma aula do InDesign. Na aula passada, nós configuramos esse documento para a criação de uma revista. Na aula passada, eu também tinha falado para vocês que vocês poderiam acrescentar folhas caso fosse necessário. Para acrescentar páginas nesse documento, é só vir aqui no menu Janela, Páginas, e aqui nós temos um botãozinho que significa que nós podemos criar nova página. A gente criou na aula passada 4 páginas. 4 páginas é o equivalente a... Imagine aí que vocês tenham uma folha de sulfite e vocês dobrem essa folha de sulfite no meio. Então, vai ter 4 páginas, assim. Se caso vocês quiserem criar um documento com mais páginas, vocês podem adicionar aqui. Então, eu vou adicionar mais 4 páginas para ficar o equivalente a 2 folhas de sulfite dobrada no meio. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui no mais e vou adicionar mais 4. Ok. Agora, nós temos 8 páginas. Aqui, ó, nós temos aqui a capa, as páginas de conteúdo dentro, né? Então, aqui nós temos uma página de conteúdo, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de conteúdo e a página atrás. Então, vamos lá começar o nosso documento. Nessa página 1, eu vou deixar ela assim para a gente poder criar a capa. Eu vou começar por ela, né? Então, nós vamos fazer uma revista nessa aula voltada para arte. Então, para começar, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, a ferramenta tipo, que é para inserir caixa de texto, né? E vou fazer aqui uma caixa de texto, utilizando aqui essas 3 primeiras colunas. Vou parar aqui. E vou digitar aqui o nome da minha revista. Eu vou colocar o nome da revista como Arte e Tudo. Esse vai ser o nome da minha revista. Vou selecionar aqui o texto, vou alterar a fonte, vou colocar um tamanho diferente. Assim tá ótimo. Vou deixar dessa forma mesmo. Ok. Aqui eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com as letras, vou deixar aqui esse RT aqui de azul escuro, vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui a cor da letra, vou colocar esse azul mais escuro aqui. Ok. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar o texto aqui, vou pegar aquela ferramentinha que vocês já viram em aulas passadas, que é a conta-gotas, e vou selecionar aqui onde eu já coloquei o azul. Ali ele transformou, pegou a cor daqui e trouxe para essas letras aqui. Nessa primeira letra aqui, eu vou colocar uma cor mais diferente aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai combinar. Não, tem que ser mais chamativo, eu acho. Por uma cor meio mostarda aqui. Ok, gostei. Vou pegar essa mesma cor aqui, vou selecionar aqui o primeiro A, pegar a ferramenta conta-gotas e selecionar aonde eu coloquei a cor. Ok, ele transferiu. Vai ficar assim o título. Essa caixa de texto está muito grande, diminui um pouquinho. E aqui eu vou inserir uma imagem que eu já salvei previamente lá no Google Imagens. Só um minutinho que eu vou pegar. Vindo aqui no menu Arquivo, Inserir. Então, nós vemos aqui a pasta que eu salvei na pasta Imagens, Imagens
InDesign e eu salvei essa imagem aqui. Vou clicar nela e clicar aqui em abrir. Daí nós vamos desenhar aqui a imagem, arrastar ela, pronto, vou deixar ela assim. Vou apertar aqui as teclas Ctrl mais para dar um zoom na minha página. Ok, aqui em cima eu vou inserir uma outra caixa de texto com a ferramenta tipo. Vou fazer uma caixa de texto aqui, ó, nessas duas últimas colunas, aqui. E vou digitar o ano de criação dessa revista. Vou colocar aqui, lançamento. Vou colocar junho de 2020, porque nós estamos criando essa revista agora, né? Então, aqui eu vou colocar uma fonte que combine mais, que eu acho que fique mais bonitinho para esse cabeçalho. E um tamanho, ok. Escolhi o tamanho. Assim como a gente fez lá no nosso jornal, eu vou colocar também a data de impressão, né? Aí eu vou colocar assim, edição 19 de junho de 2020. Eu acho que eu vou deixar assim, ó, lançamento 2020 e edição tal, e eu vou colocar o horário que nós vamos imprimir, né? Então, vou colocar aqui 5 horas da tarde. Vou colocar aqui centralizado. Esse texto aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, que eu não quero que ele fique ultrapassando. Então, vai ficar assim, ó. Ok, gostei muito da cor, tudo ok até aqui. Aqui embaixo nós iremos inserir aqui um texto. Vou colocar um texto assim, ó, utilizando somente as duas primeiras colunas. E vou colocar aqui aquarela. Vou modificar aqui a fonte. E coloquei muito grande, tá bom assim. Vamos escolher aqui uma fonte para... bonita, eu acho, essa letra. Bem bonita. Vou modificar agora a cor dessa fonte. Como é uma revista voltada à arte, eu vou usar bastante cores para a criação dessa revista. Cores chamativas. Afinal, é esse o conceito da revista que a gente está criando aqui. Aqui embaixo, nessas colunas aqui, eu vou criar mais uma caixa de texto aqui, nessas duas primeiras colunas, e vou colar um texto previamente que eu copiei da internet também, explicando um pouquinho sobre a aquarela, e vou mudar um pouquinho o tamanho da letra, para que o texto possa ocupar um pouco do espaço aqui dessas colunas que eu selecionei. Vou colocar aqui em justificado, para o texto ficar mais certinho, mais bonito, né? Vou colocar um pouquinho aqui mais para baixo. Vou tentar dar um jeito de utilizar esse espaço aqui, de uma forma que não fique esquisito, né? O nosso documento. Vou pegar aqui agora depois que eu inseri aqui, né, os textos e o coisa, eu vou fazer agora a formatação. Vou inserir aqui um retângulo. Todas essas formatações que eu vou fazer agora é mais por aparência do documento, tá bom? Nessa ferramenta retângulo que eu inseri aqui, eu vou mudar a cor dela. Então, vou escolher aqui um tom de azul, que fique um pouco parecido com aquele tom que a gente colocou ali em cima no título.
Vou clicar com o botão direito aqui, ó. Peraí, esse texto aqui, nós vamos selecionar o título e o texto. É só apertar a tecla Shift do seu teclado e selecionar o objeto, ó. Então, eu selecionei esse objeto, ainda com a ferramenta Shift selecionada, eu clico no próximo objeto. Então, a gente utiliza essa opção para selecionar mais do que um objeto. Então, eu consegui selecionar esses dois objetos ao mesmo tempo, utilizando a tecla Shift. Daí, eu vou clicar com o botão direito nesses objetos que eu selecionei e vou colocar aqui, ó, organizar e recuar. Eu quero trazer ele para trás somente desse aqui, ó. Não deu certo. Deixa eu ver, botão direito, organizar. Vou trazer eles para frente, vou trazer um de cada vez. Quando eu selecionei os dois, deixa eu ver se abre. Ah, abriu. Então, mesma forma, seleciona clicando no objeto, segurando a tecla Shift, seleciona outro objeto, botão direito, organizar, trazer para frente. Ok, agora vai ficar do jeito que eu queria. O texto assim e esse outro objeto aqui atrás. Vou pegar uma outra dessa daqui, dessa ferramenta retângulo, vou fazer mais ou menos assim, ó. Ok. Essa eu vou mudar também, alterar aqui a cor. Vamos escolher uma cor mais ou menos assim. Nessa daqui, eu vou colocar uma transparência aqui, ó. Aqui nós temos a opção de transparência. Vai ficar mais ou menos assim a transparência. Agora, eu vou tirar essa daqui só para me pegar o texto de novo. Vou selecionar o texto de novo, o título, segura a tecla Shift, seleciona o texto, botão direito, organizar, trazer para frente. Para esse texto ficar na frente desse outro objeto que eu criei aqui. Esse texto, eu vou selecionar ele. Tá muito ruim as letras assim, eu vou colocar a letra da cor branca. Eu acho que vai facilitar a visualização. Não combinou muito esse tom de laranja quando eu coloquei agora esse objeto, por isso que eu vou alterar, pessoal. Vou selecionar aqui, selecionar só o título e vou colocar, deixa eu ver se amarelo vai combinar, um amarelo mais claro. Ó, deu mais destaque esse amarelo, vou deixar assim. Agora, eu vou centralizar esse título, o texto aqui já tá bom assim. Deixa eu ver se o título vai ficar mais legal se eu colocar centraliza. Eu acho que deu uma aparência melhor centralizado. Ó, não vou colocar justificado, porque fica encostando demais aqui no objeto. Achei que não ficou tão legal assim. Deixei centralizado. Então, aqui nós construímos uma parte dessa nossa revista. Eu vou tirar o zoom aqui, para vocês verem mais ou menos como tá ficando, ó, a revista. Aqui nós vamos dar continuidade ainda. Então, agora eu vou dar continuidade aqui, aumentando o zoom. Deixa eu aumentar aqui o zoom da nossa página. Aqui nós explicamos um pouquinho sobre a pintura aquarela, né? Que é um tipo de técnica de pintura, utilizando água. Aqui nós vamos colocar como fazer a pintura aquarela. Então, eu vou aumentar aqui com a ferramenta tipo mais uma caixa de texto aqui. Ferramenta tipo mais uma caixa de texto. Essa caixa de texto ela vai utilizar essas 3 últimas colunas que tá aqui. Vou colocar aqui como podemos
fazer uma... Ah, não, eu vou colocar assim, tipo de papel para pintura aquarela. Vamos modificar também esse texto aqui. Muito grande. Vamos centralizar esse texto. Colocar ele aqui mais para baixo também, porque ele tá muito para cima. Vou formatar aqui a fonte. Lembrando que eu vou utilizar bastante cores nesse documento, porque como é um documento falando sobre arte, fica mais legal, né? Utilizar cores. Vou testar as cores, né? Que combina mais. Que combina mais aqui. Não tá muito ruim de ler assim. Acho que eu vou deixar aqui branco, já que eu coloquei amarelo aqui do lado. Vou alterar agora a fonte daqui também. Vamos aumentar aqui a fonte. Ok, acho que ficou legal. Essa aqui só a cor que não tá favorecendo muito. Daí vocês têm que ir testando, né? Na verdade, qual que fica melhor. Eu vou fazer mais uma caixa de texto aqui embaixo para colocar o texto. E agora eu já copiei o texto lá na internet, eu vou só colar aqui. Vamos selecionar também e fazer as devidas formatações nesses textos. Vou deixar também centralizado, que eu achei que deu uma aparência melhor para os textos. Aqui eu vou alterar a cor, porque não ficou muito legal essa cor que eu coloquei. Acho que eu vou colocar amarelo mesmo, que chama mais atenção. Eu vou retirar aqui o contorno, que não ficou legal com a palavra com contorno. Acho que essa fonte, vou alterar a fonte. Lembrando que para construir assim um documento, geralmente a gente tem que testar bastante, ver o que fica mais bonito. Exige um pouco de tempo, né? Qualquer tipo de documento gráfico, a gente acaba utilizando bastante tempo para a criação dele, porque a gente tem que encontrar fontes e uma forma que fique mais bonito visualmente os documentos. Nós não podemos ter pressa, né, quando nós vamos criar um documento assim, até porque senão acaba que o resultado final não ficará muito bom se você fizer corrido, né? Ó, vou deixar assim. Então, aqui nós temos a nossa primeira página. Caso tiver alguma coisinha que você não goste, ainda pode alterar. Esse texto aqui eu tive uma ideia agora, eu vou fazer uma cópia dele com Ctrl+C, Ctrl+V. O mesmo texto, vou colocar ele assim, ó, um pouco em cima do outro que eu já fiz ali, ó. E vou alterar apenas a cor das letras. Vai ficar como se fosse um preenchimento diferente ali atrás. Vou pintar a fonte de preto para ver como que fica. Tá vendo? Na verdade, são dois textos, um aqui e um lá atrás.
eu acho que eu vou fazer assim, trazer o amarelo pra frente e deixar o preto atrás. Então, vou clicar com o botão direito, organizar, trazer para frente. E esse aqui vai ficar atrás dele. Vamos ver como que vai ficar o efeito. Tô testando, né? Ó, ficou bem legal assim, com esse efeito preto. Eu acho que facilitou para a leitura do documento. Agora eu vou mover aqui de um jeito que fique mais legal. Acho que ficou bom assim. Na verdade, nós temos 2 vezes o mesmo texto. Aqui eu vou alterar também a cor. Vou ver se eu colocar um azul mais escuro, se fica legal esses textos. Ficou melhor, eu achei, do que preto. Então, aqui nós temos a nossa primeira página. Nós estaremos dando continuidade nessa revista nas próximas aulas, porque ainda nós temos 8 páginas para terminar aqui. Então, para essa aula não ficar muito longa, nós iremos dar continuidade na próxima aula. Muito obrigada por participar de mais essa aula e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!